Vamos abrir as nossas Bíblias ainda em pé ao livro sagrado, a Bíblia. Vamos abrir a palavra em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo de número 8 é o primeiro livro da Bíblia, bastante conhecido de todos nós. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra para que você possa acompanhar a leitura da palavra. Nós vamos para a palavra de Deus. Quero contar com o apoio dos papais e das mamães para que a gente possa ministrar a palavra com tranquilidade. Gênesis capítulo 8, verso 1. Todos encontraram? Diga glória a Deus. Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que andavam com ele na grande embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas, pouco a pouco, se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês surgiram os topos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse descoberta. Noé soltou um corvo, todavia, este ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água, e por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. Amém? Tome o seu assento, por favor. Obrigado. Graças a Deus. Hoje nós caminhamos para, de fato, o segundo mês do ano, na segunda Santa Ceia, e graças a Deus podemos dizer que o Senhor tem nos trazido esse privilégio, esse ato de bondade dEle, de nos trazer para ceiar. Amém, igreja? Eu quero, assim, dar graças a Deus por esse tempo que Deus tem nos concedido, no meio de tantas coisas. Essa semana, mais 3 colegas pastores foram recolhidos pelo Senhor. E é o tempo de Deus. Ele tem feito o seu tratar sobre a face da terra. A nós cabe ficarmos atentos àquilo que Deus tem trabalhado nesse mundo. Você conhece esse texto? Nós todos, os que são evangélicos, crentes há mais tempo, sabem desta história que faz parte da nossa escola bíblica dominical, que faz parte do nosso conhecimento, a tão comentada Arca de Noé. Ao olhar para o texto, que não faz parte da mensagem desta noite, todos nós sabemos o tempo que Deus permitiu para que a arca fosse construída. Durante o tempo em que a arca foi construída, havia um anunciar de Deus, havia uma palavra sendo pregada que a humanidade não quis escutar. Muita gente sabe,
nós que lemos a Bíblia conhecemos a história de que Noé foi ridicularizado, Noé foi desprezado. Afinal de contas, quando é que aquilo iria acontecer e se acontecesse? A vida caminhava, a vida continuava e parece que nada do que Noé estava fazendo mexia com os sentimentos, com o comportamento e com as mudanças de mentalidade daquela geração. Ao olharmos para o porquê desse fato, nós entendemos o quanto a humanidade estava caída moralmente, o quanto o pecado, a violência, o quanto Deus para aqueles homens não era mais prioridade. E por isso cada um vivia o seu estilo, vivia a sua prática de vida. Cada um fazia o que bem entendia. E não importava o que Deus pensava ou tinha orientado. A violência, o pecado, tanta coisa, que aquilo cheirou mal para Deus. E nós conhecemos o anúncio de Deus, que no meio de uma geração, Deus encontra um homem, e isso é que nos importa, que nos chama a atenção, principalmente para esse fato. Primeiro é pelo olhar de Deus, que aconteça o que acontecer, Deus sabe quem é dele e quem não é dele. Deus sabe muito bem que as pressões, e isso sempre existiu, viu, irmão? Sempre existiu e sempre existirá, enquanto nós estivermos na face da terra, pressão do mundo contra o que é certo, contra o que é moral, contra o que é ético, contra o que é de Deus. Não é de agora, isso sempre existiu. Hoje nós falamos cristãos por causa de Cristo, vinda do Senhor, mas ser fiel a Deus, ser zeloso pelas coisas de Deus, sempre foi contraste com o mundo. Sempre foi, sempre será. Sempre haverão modas, situações, estilos de vida, hábitos, que vão sempre procurar nos furtar a fé, nos levar para abandonar princípios. Sempre haverão costumes diferentes, influências diferentes. Se você conversar com as pessoas que têm mais de 80 anos, elas vão dizer para você o quanto algumas coisas da época delas mudaram para hoje, e o quanto seus avós sofreram também com as mudanças da sociedade. A sociedade evolui para coisas boas, mas também para coisas ruins. E o fato é que o diabo está nesse mundo, e ele sempre vai se levantar, ele sempre vai insistir, ele sempre vai gerar condições para que nós não adoremos a Deus. Ele sempre colocará em xeque a palavra de Deus. Ele sempre vai colocar dúvida. Ele sempre vai colocar prazeres e coisas mais apresentáveis no olhar satânico do que servir a Deus. Ele sempre vai colocar situações para querer questionar a própria palavra de Deus, se levantar contra aquilo que Deus disse, colocar em dúvida o que Deus disse. E aquela geração foi uma geração que fez barbárie, ofendeu e veio o anúncio de Deus. Mas um homem que a gente conhece, então, não se contaminou. Deus achou em Noé e sua família um homem íntegro, e Deus anuncia para ele o que vai fazer. As pessoas tiveram tempo, e muito tempo, para ver o que Noé estava fazendo, perguntaram o que estava acontecendo, mas, como nos dias de hoje, poucos se interessam o que Deus pensa. É mais importante o que o momento, o que a moda, o que o cantor, o que o artista, o que não sei quem, o que fulano de tal, o que fulano pensa, o que pastor tal pensa, o que o outro determina. Não interessa. O pecado tem entrado assustadoramente na nação, na geração, tem destruído o conceito de família, gente que quer aprovar a pedofilia como não sendo crime, legalizando o casamento entre pessoas da mesma família. Enfim, o pecado está grande. Sodoma e Gomorra, os dias de Noé, eu olho, o meu olhar é um olhar de que perdeu. Nós estamos muito piores do que essas gerações, do que as que passaram, muito piores.
Mas uma coisa é comum para nós também, é o anunciar de Deus. É Deus dando chance para a humanidade. É Deus ainda usando os púlpitos. É Deus ainda falando com a sua noiva. É Deus alimentando a sua igreja. É Deus dizendo, fiquem firmes, fiquem constantes. É Deus usando o momento para que a palavra dele continue sendo pregada. No entanto, porém, mas, a fé já não é de muitos a mesma, lamentavelmente. E a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento, nós conhecemos. Eu ouvia isso desde quando eu me dou por gente, já adulto, já aos 53 anos. Há quem diga, talvez não venha, isso talvez seja uma coisa. A Bíblia diz que pode passar o céu e a terra, mas o que a palavra de Deus diz, não ficará sem se cumprir. Vai acontecer. E nós sabemos que a Bíblia está se cumprindo. Aos dias de hoje, o Senhor tem alimentado, tem guardado, apesar de que o mundo quer fechar, calar a boca da igreja, apesar de que algumas coisas estão tendenciosas a que se não pregue mais o evangelho da verdade, do arrependimento, do conserto, da restauração, Deus ainda tem tido misericórdia da humanidade e tem permitido. Aos dias de Noé, o dilúvio foi anunciado através da obra que ele fazia, através da atitude de Noé. Mas o tempo, irmãos, eu tenho dito isso e tenho adotado isso para a minha vida. O tempo, às vezes, é nosso amigo, mas, às vezes, o tempo se tornará nosso inimigo. Mais cedo ou mais tarde, nossas atitudes de hoje, de ontem, vão ser tratadas. O desperdício de tempo com coisas fúteis, o desperdício de tempo com a falta de adoração, o desleixo espiritual, a negligência espiritual, a apatia espiritual, o mundanismo, a irreverência, e tudo isso que é próprio do diabo e da carne, também vão ser cobrados. Isso não muda o que Deus falou que vai acontecer. O Evangelho do Senhor Jesus está sendo pregado. Aos dias de Noé, quem entrou para a arca foi salvo, foi poupado. Nós conhecemos a história. E durante o tempo em que a arca, então, terminara, Deus ordena a Noé que entra, que envia os animais. Parece uma coisa hollywoodiana, mas é incrível na nossa cabeça imaginar os animais indo, seguindo, entrando na arca. E Deus sela a porta da arca e não sai mais ninguém dali, a não ser que Deus assim permitisse. E cai a água, e as águas inundam. E quem estava fora, óbvio, pereceu. Eu imagino o quanto de pessoas que esmurraram, que gritaram, pedindo para Noé abrir, desesperados, porque de fato aconteceu. Aquilo que se dizia através da atitude de Noé, aconteceu. Imaginemos esta noite o desespero daquela geração, gritando: Noé, abre a porta, Noé, nos deixa entrar. Mas independente de Noé desejar, Deus deu o tempo, Deus deu a oportunidade, e eles não acreditaram, não se arrependeram. Viver o que estavam vivendo era mais gostoso, prazeroso, do que fazer aquilo que Deus assim determinava. Mas aconteceu. Ao olharmos para o dilúvio,
aos mortos, todos fora da arca, 150 dias se passaram, tempo que as águas caíram, e parece que a morte fora da arca e a morte na arca está para acontecer. Por quê? Porque para nós que ficamos enfurnados num trânsito 5, 10, 20, 30 minutos, aquilo é um sufoco para nós. Imagine quem ficou dentro daquela arca e nem sinal da arca abrir. Nem sinal de Deus dizer, ó, acabou. Era fé para construir e agora fé para permanecer dentro da arca. Às vezes na vida, parece-nos que Deus esqueceu da gente. Parece que Deus não vai cumprir o que Ele falou para a gente. Às vezes parece que as promessas de Deus, a própria palavra de Deus, não vai cumprir-se nas nossas vidas. Eu, quanto homem, não pastor, quanto homem, em minhas orações, eu falo com Deus. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Nas minhas provações, mesmo que eu não precise, eu digo, Deus, não esqueça de mim. Isso não é pecado. É a nossa humanidade. Tem gente que passa alguns tipos de luta que para mim podem ser fracas. E talvez as que eu passe para alguns sejam fracas. O fato é que cada um vive a sua luta, a sua provação, seus problemas. Todos nós aprendemos que aceitar Jesus não significa que não teremos luta, nem passaremos por problemas. Isso não existe. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas todos nós passamos por momentos em nossas vidas. E eu penso que isso vai acontecer por toda a nossa vida. O último dia que nós expirarmos e o fôlego de vida acabaram as nossas lutas aqui. Tudo que Kleber foi, tudo que Kleber fez, tudo que Kleber não fez, tudo que o Kleber realizou ou que ele não realizou, vão se findar com o meu último suspiro. Alguns de nós vamos morrer de morte natural, outros com outro tipo. Se Jesus voltar na nossa geração, alguns de nós não experimentaremos a morte física, seremos transladados. Mas o fato é que nós seremos, melhor dizendo, arrebatados. É que nós passamos por lutas, por dificuldades. O que nos distingue do ímpio e por sermos cristãos? É fé. É a fé. O cristão não vive por vista, ele vive por fé. Por isso que uma fé doente, uma fé aparente, uma fé fraca, a pessoa não suporta. Mas veja, sem fé, diz a Bíblia, ninguém pode agradar a Deus. E fé, todos nós precisamos aumentar a nossa fé. Agora, não se aumenta a fé sentado sem fazer nada, sem orar, sem buscar, sem se consagrar. E quanto mais Deus nos lapida, mais as provas também ficam pesadas. Há uma luta contra a nossa vida para que a gente desista, para que a gente abandone, para que a gente não creia mais. E lutas essas com a permissão de Deus.
mas Deus continua cuidando de quem é seu. Todos nós que estamos aqui, em tese, todos nós temos a esperança de salvação. Todos nós, permanecendo firme com o Senhor, ouvindo a Deus, vivendo com Deus, temos a salvação. Por que não? Mas ao vivermos uma vida mediana, meia boca, uma fé rasa, e eu não falo de tamanho, eu falo de intimidade, de qualidade, de fidelidade. Acreditar que Deus existe é um fato. Submeter-se, viver para Ele é outra coisa. Deus dá chance, irmãos. Deus é Deus de chance. É Deus de oportunidade. Essa noite, por exemplo, você, eu, estamos aqui porque Deus nos deu oportunidade. Eu não posso dizer que o resto da igreja não teve oportunidade. A não ser os que estão impedidos por força legítima, legal, maior. Ao inscrever-se, todos têm oportunidade. Todos têm oportunidade de ceiar em casa, os membros desta casa. Deus é Deus de oportunidade. O fato é que os dias vão passando e algumas coisas vão escorrendo pelo vão dos nossos dedos e parece que vamos esfriando, vamos nos tornando apáticos, frios, insensíveis, não nos toca mais não sentir a presença de Deus, não chorar diante da presença de Deus. A gente não chora na presença de Deus de tristeza. A santidade, a manifestação do Espírito Santo na nossa vida é tão séria, tão forte, tão gostosa, que tem momentos na nossa vida que a gente sente a presença de Deus tão real, a carne treme, há uma alegria. Você pode estar atravessando o maior problema da sua vida, mas o consolo do Espírito Santo que Jesus falou, ele vem sobre a nossa vida e a gente se alegra na tristeza. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa do Espírito Santo, não é nossa. Porque a gente sabe que tudo aqui vai findar. Tudo, carro, tudo vai findar. Profissão vai findar. Relógio ficará. A igreja física ficará. Os monitores, o emprego, tudo ficará. Por isso viver na presença de Deus é a melhor coisa que qualquer homem pode fazer. Deus direciona Noé para a arca, sela a arca. E o texto nos traz dois fatos interessantes. Há um corvo, entre tantos animais, corvo e uma pomba. Noé, depois que Deus se lembrou dele, e esse lembrar-se não significa no hebraico que Deus se esqueceu, significa que o Senhor trouxe à existência a promessa que ele fez a Noé, que salvaria-o e a sua família. E Deus então cessa o dilúvio. Não faz parte da mensagem para esta noite. Mas pelo Espírito eu vos digo, talvez para um ou dois aqui esta noite, ou talvez para mim mesmo. O dilúvio vai passar, irmão. Vai passar. Vai passar. Se você estiver no lugar certo, você não vai perecer. Vai passar. Por mais que trovões existam, agito, balanço, o dilúvio vai passar. O Senhor então traz a vida de Noé, a segunda etapa do que ele prometeu. É garantir-lhe agora a continuidade, já que fora da arca não tem vida, dentro da arca tem vida.
Mas depois de algum tempo é como quando a gente passa por luta. Só quem passa por luta sabe o que é. Falar para alguém certas coisas é muito raso, muito superficial, quando não é comigo, quando é com outra família, quando é com outra pessoa. Para quem está dentro da arca, todo aquele tempo, e Deus fala com eles quando ele entra na arca, e só depois que cessa o dilúvio, é que Deus então direciona Noé, depois de um tempo, como você leu aqui comigo. E nesse tempo de silêncio de Deus, não significa que Deus se esqueceu de nós. Ele continua no controle de todas as coisas. Todas. Por mais que seja esdrúxulo, aquilo que eu estou passando, antagônico, terrível, Deus não perde o controle de nada. Nada. Eu poderia dizer assim, e muito menos do quem está na arca, mas não cabe. Porque tanto aquilo que acontece fora, como o que acontece dentro, Deus está enxergando. Ele está ciente. Noé solta o corvo. E no primeiro instante o corvo ficou voando para lá e para cá. Mas observe que o corvo, sendo também um animal impuro, ele também estava na arca. E também foi sustentado pela providência divina dentro da arca. A essência do corvo não impediu que ele também entrasse. Ele também entrou na arca. Noé, passado esse tempo, abre, solta, e ele ficou voando para lá e para cá em círculos, indo e vindo, aparentemente sem encontrar um lugar onde pousar. E passado o tempo, ele encontra. Mas o que ele encontra fora da arca? Ele encontrou alimento suficiente para ele. Quais eram os alimentos? Cadáveres, restos de vidas, seja de animal ou seja de humano. As carcaças dos que morreram era o que tinha ali. E sendo ele uma ave impura e carniceira, sentiu-se completamente à vontade no meio das carcaças, porque é a essência. Aquilo lhe atrai, é a sua natureza. Ele voa em círculos. E por um tempo ele não tem onde pousar. Mas quando ele acha aonde pousar, o corvo firma-se. Agora, para você e para mim e para a pomba, é inconcebível ficar em ambiente sujo, ficar sobre cheiro de morte. Quem trabalha na área da saúde aqui, entende. Quem já precisou estar dentro do Instituto Médico Legal, acompanhar a autópsia, quem já precisou assistir a exumação de cadáver, quem aqui foi da área de segurança e teve que fazer preservação de local, por horas, até que o carro de cadáver retirasse o resto do cadáver, do que sobrou ali, sabe o quanto aquilo fede, dá nojo, o quanto este cheiro traz um mal. Todas as vezes em que eu ia para o Instituto Médico Legal acompanhar as autópsias, porque eu precisava saber detalhes que para o médico não eram tão importantes quanto para mim que investigava. Então eu queria saber algumas coisas.
E algumas respostas que ele dava faziam mais do que sentido para mim para caminhar com a investigação. E por muitas vezes eu tive que buscar forças aonde não tinha. Porque é aquilo, cheiro. Alguém que foi encontrado já há 2 meses, 15, 20 dias em putrefação. Não tem espaço para ter ânsia de vômito, nojo. Tem que fazer. Alguém tem que colocar a mão, tem que serrar, tem que descobrir a causa mortis, enfim. É um cheiro que quando eu chegava em casa, na calçada da minha casa, eu já tirava a camisa, tirava a calça, o tênis e meia e já ia direto meu, porque parece que aquele cheiro ficava aqui, ó. Às vezes ficava 1 dia, 2, 3 dias aquele cheiro. Cheiro de morte, cheiro de coisa ruim. Por mais higiênico que seja o Instituto Médico Legal, cheiro de morte. Todas as vezes que eu tinha que levar vísceras e transportar para São Paulo para fazer exame, entrar, acompanhar, etc. Cheiro. Agora pense que para o corvo, as carcaças lhe atraem. Lhe são alimento. Lhe trazem prazer. É a essência. Ele está na arca e Deus cuida dele. E eu não vou entrar aqui na biologia. Eu quero caminhar com você para um outro sentido de reflexão da palavra. Ao soltar ele acha. Pense comigo. A arca é limpa. Não tem morte. Fora da arca tem morte. Tem sujeira. Ele fica com o sujo e não volta para a arca. Porque aquilo é o que lhe atrai. Aquilo é o que ele gosta. Ao soltar a pomba, se ela não voltasse, Noé saberia que a terra tinha secado. E sendo a pomba uma ave pura, quando ela é solta, ela não encontra lugar para pousar. E ela volta para a arca, porque ela é pura. Ela não é impura como o corvo. O voltar da pomba, às vezes, nos ensina algumas coisas. Porque a nossa ansiedade de não saber esperar o tempo de Deus pode prejudicar a nossa história. Quando a pomba volta, é o processo. Para o corvo, é habitat. Para a pomba, é processo. Não tem árvorezinha, folhinha. Tem cadáver. Então, a pomba volta para onde? Para a arca. Porque na arca tem provisão. Na arca tem segurança. Na arca tem aquilo que ela precisa. Todos nós sabemos que depois de um tempo ela volta, traz no seu bico uma folhinha de oliveira, e aí significa que a água está secando, em alguns lugares já aconteceu, já tem mudas de plantas, de mato, então a vida renasce. O problema é quando nós não paramos para pensar na perspectiva do corvo e na perspectiva da pomba. O processo de Deus, às vezes, é mais demorado para Terezinha de Jesus, para Heitor. Mas o processo que Charles passa, que Kleber passa, que Felipe passa, pode parecer mais rápido ou não, mais espinhoso ou não, mas o fato é que ao esperarmos em Deus, ao voltarmos para Deus, ao nos assegurarmos em Deus, eu repito, a segurança.
a proteção. Deus, eu não aceito, eu não concordo, eu não gosto, eu não quero. Mas Deus está dizendo, espera e volta e fica onde tem que ficar. Mas o meu amigo que é um mundano, e que ele está lá, você quer viver de resto? Tá bom para você, carcaça? Tem certeza que você quer viver no meio do que não presta? Fica lá. Te atrai resto? Fica lá, aqui não é teu lugar. Mas se te atrai cheiro de morte, sentença de condenação, consequência de condenação, se nos atrai o que é fétido, se dá prazer ficar fora da arca, então fica. Mas deixa eu só dizer uma coisa. Pomba não é corvo. E automaticamente vai sofrer. Vai sofrer. Sendo a pomba uma ave pura, ela volta. A gente pode dar cabeçada na vida, lógico que dá. Quem é que não pode dar uma cabeçada na vida? E nenhum de nós aqui, em sã consciência, vai dizer, não, eu nunca fiz, eu não vou fazer. Você já sabe o que eu penso. Se Deus permitisse revelar todos os nossos pecados, nossos, não é só meu não, seu também. Acho que não ficava ninguém aqui dentro dessa igreja. Porque tem coisas que a gente não fala, mas pensa. Ou já pensou, ou já desejou. Por que a gente, às vezes pode errar, pode pecar, pode fazer, mas volta para a igreja, porque aqui é o nosso lugar. Aqui é o nosso lugar. Mas às vezes eu vou vir com uma machucada, ou um machucado, uma asa quebrada, uma marca, não interessa. Fica dentro da arca que Deus vai continuar cuidando. Todas as vezes que eu olho para 3 ou 4 cicatrizes que eu tenho no corpo, entre algumas, eu me lembro qual foi a causa. E quando eu percebo que alguma dor está querendo, eu já identifico o que foi. Opa, eu preciso fazer isso por causa disso. Essas marcas servem para mim tomar cuidado. Quando a pomba volta, é aquele tempo que às vezes está demorando 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos. Quando é que Deus vai me permitir? Quando Ele achar que é a hora, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Aparentemente, às vezes, as nossas orações parecem que não são respondidas. Como a pomba que sai e não acha onde pousar, não acha nenhum tipo de verde, não acha uma mudinha de nada. Às vezes você talvez, a gente fica pensando, por que até agora Deus não respondeu? Por que até agora não aconteceu? Por que ainda tais assuntos não se concluíram? O porquê eu não vou ter resposta para você definitiva, mas eu sei o que pode estar acontecendo. Deus está trabalhando na nossa história, e quando Ele acender para nós a saída, a liberdade, ficar, é vida nova. É vida nova. Coisas novas. Coisas novas.
Por isso que Deus, às vezes, não acende o urim e o tumim, como na linguagem do Velho Testamento, no éfode, imediatamente para um e talvez para outro. Porque o olhar de alguns é mais ou menos semelhante ao que o corvo vê. Gosta. Deus está tratando com a terra e também está tratando com a igreja. E Deus está dando tempo para que a gente fique dentro da igreja. Estamos passando por muitas e muitas privações, muitas dificuldades, redução de salário, limitação do ir e vir, tempo de afastar-se de abraçar, mas Deus continua cuidando da gente dentro da arca. Deus continua. Se alguém sai e fica para o lado de fora e não volta, é porque gostou do que tem lá. É a sua essência. O mundo tem me dado nojo. O comportamento da sociedade tem me dado nojo. Foge da minha racionalidade humana, do meu raciocínio, foge da lógica, foge de tudo. Às vezes eu não entendo. Mas às vezes a gente fica assim. E aí, Senhor? E aí, Senhor? E aí, Senhor? Aí, Senhor, é assim. Se Ele ainda não determinou, fica onde tem que ficar, na posição que tem que ficar. Porque quando Deus falar, agora é hora, vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo, não vai ter resto. Irmãos, eu não vejo um Deus de resto. Deus não nos deu resto e não nos dá resto. Deus não trata a gente com coisas velhas. Deus não dá para a gente morte. Deus não dá para a gente carcaça. Deus não dá para a gente folha seca. O que Deus dá para a gente é vida nova. O que Deus dá para a gente é coisa nova. Eu posso ter pecado, eu posso ter errado, eu posso ter feito um monte de coisa que não deveria de fazer, mas quando eu volto para dentro da arca, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor é quem sabe quem eu sou, cuida de mim. Eu posso voltar machucado, eu posso voltar ferido, mas Ele passa o bálsamo e cura a ferida. Quando eu estou dentro da arca, irmãos, Deus, quando eu estou dentro da arca, é que eu sinto aquela... Eu sinto a presença. Eu posso estar chorando, você pode estar chorando, a gente pode estar sofrendo, mas dentro da arca tem mão na cabeça. Dentro da arca tem Deus dizendo, calma filho, calma, calma. Às vezes dentro da arca a gente está um pouco agitado, está turbulento, mas Deus, calma. Deus, eu não estou entendendo, eu não estou aguentando mais, Senhor, está doendo demais. E Deus está dizendo, calma. Passa um dia, você dorme, acorda, e você entende que Deus cuidou de você e está cuidando de você. Às vezes parece que as nossas orações Deus não está ouvindo. E pela terceira vez eu falo aqui essa noite, não falo por mim, falo pelo Espírito Santo. Deus está ouvindo a sua oração, sim, irmão. Deus está ouvindo, sim. Deus está ouvindo, sim. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo a oração de quem está chorando de madrugada, está levantando escondido para orar. Deus está ouvindo, sim, viu? Deus está ouvindo a tua oração dentro do carro, quando você está indo trabalhar, a lágrima está aqui, você está sozinho. Deus está dizendo, eu estou ouvindo a tua oração, sim.
Eu estou ouvindo sim. Às vezes você não fala para ninguém, é só você e Deus no seu coração. Deus está dizendo, eu estou ouvindo sim. O meu silêncio não é aquilo que você pensa. Eu estou cuidando, vou trazer coisas novas. E as coisas novas de Deus não trazem dor para nós, irmãos. Não trazem dor. O plano de Deus opera de acordo com suas etapas. E ficar na etapa, uma por uma, é dependência. É dependência. Para a pomba, ela sai, voa, ela não é corvo. Ela não é corvo. Então, morto, cadáver, defunto, putrefação, nojeira, coisa asquerosa, para a pomba, ela sabe, aqui não é meu lugar. Não é meu lugar fora da arca ainda. Não é. Mas para o corvo, o que é sujo, o que é fétido, o que é mal cheiroso, lhe atrai. Ali é seu habitat. Pastor, mas ele não estava dentro da arca? Estava. Misericórdia, preservação. Mas na primeira oportunidade que teve, ele vai para aquilo que é próprio. Não estou aqui, entenda, tem inteligência para compreender. O corvo é um animal extremamente útil para a humanidade. Mas quando ele vê restos, carcaças, ali é seu lugar. E por que a pomba não fica? Porque ali não é lugar dela. As coisas acontecem como deve acontecer e não como nós queremos que aconteçam. Para tudo Deus tem um tempo, irmãos. Para tudo Deus tem a hora, irmão. Para tudo, sabe o que é para tudo? Para tudo Deus tem uma hora, irmão. O que eu preciso fazer? Fica na posição. Deixa Deus cuidar. Adiamento. Quando a pomba saiu e voltou, parece que o sonho acabou. Ou a possibilidade acabou. Mas escute isso esta noite. Adiamento não é fracasso. Tem muita coisa que eu pedi para Deus e se Ele tivesse me dado eu estava desviado. Tem muita coisa que Deus não me dá, porque se Ele me der agora, talvez eu me ensoberbeça. Adiamento não é fracasso, é cuidado de Deus. Na vida de um crente, dependente do Senhor, servo, adiamento não é fracasso, é cuidado. Quando a pomba volta, ela não está derrotada, ela está no aguardo. O seu habitat não é naquilo que fede, não é com cadáver. Pomba e corvo não dividem os mesmos interesses. Para muita gente dentro da igreja não serve mesmo. Porque dentro da igreja não é ambiente de morte, é ambiente de vida. Mas para muita gente fora da igreja, tudo é mais importante. É o que lhe atrai. As festas, as baladas, as coisas. Tem coisas que não são nem pecado. Mas quando eu chego a trocar a presença de Deus, momento com Deus e uma série de coisas, é porque me atrai. É mais importante. Pomba e corvo estão dentro da arca. Mas os interesses são diferentes. Mesmo dentro da arca, a pomba foi sustentada. Não lhe faltou provisão divina. Mesmo quando o corvo vai e não volta, e ela volta, Deus continuou cuidando dela. Escute bem. Escute bem. A pandemia está aí. Estou orando, torcendo, para que a vacina então seja para todos, que a da Johnson aconteça logo, etc. e tal. Mas depois disso, outras coisas talvez possam vir e virão. O fato é que, ao ficarmos na dependência de Deus,
nós temos a nossa vida guardada, protegida, alicerçada. Mas fora da presença de Deus, as coisas que estão acontecendo. Ontem eu estava já cochilando. Quando eu ouvi alguma coisa, a Fernanda comentou que alguns locais aqui no Brasil, mesmo com proibição, as pessoas estão insistindo em se aglomerar para fazer baile de carnaval. Mas é o que lhe atrai. Tem gente morrendo por causa desse negócio, mas tem gente que gosta de encontro com a morte. Tem gente que gosta de ir para onde tem mau cheiro. Tem gente que gosta de andar perto daquilo que fede. Tem gente que gosta dos ambientes de corvo. Tem gente que gosta de andar no meio de carniceiros. Quem é de Deus, permanece. As coisas aí fora não estão boas, viu, irmãos? O mundo aí fora não está bom. Mas se de alguma maneira eu estou atraído pelos hábitos, pelas práticas, pelas modas e por tudo, é porque isso me atrai. É porque o cheiro de morte, a carcaça, me atrai. Embora existissem lugares secos fora da arca, não eram adequados para o sustento da pomba ainda. Como é difícil a gente entender o tempo de Deus. Sim ou não? Sim. É difícil, irmãos. Como é difícil. Não sei se você já orou assim, ó. Deus, eu não tenho nem força para falar. Você ficou por 10, 15, 20 minutos em silêncio, de joelho, sentado assim. Talvez passando, pensando, sonhos, projetos, perspectivas, seja lá o que for. Tanta coisa. E Deus ainda não respondeu, não assinou, não falou, não liberou, não fez o que eu acho que... Não sei. Na verdade, irmãos, é que a hora em que Deus determinar, tudo vai acontecer, tudo. Eu só preciso estar no lugar certo. Eu só preciso estar na posição certa. O meu lugar não é no mundo, viu, irmãos? O lugar da igreja não é no mundo, viu, irmãos? O lugar dos homens casados não é com as traias aí de fora, viu, irmãos? O lugar das mulheres casadas não é com as coisas aí de fora. Os jovens da igreja, escutem isso, porque esse evangelho, essa palavra, talvez você não escute em alguns lugares. Você vai escutar que você pode fazer o que você quiser. Não pode fazer o que quiser. As coisas do mundo são sujas, atraem, mas são sujas e contaminam. Pomba não vive de cadáver. Pomba vive de outras coisas. Por isso que crente, quando vai para o mundo, ele acaba perecendo, porque lá não é o lugar dele. E Deus essa noite está falando comigo e com você e para quem está em casa. Se você está desviado do Senhor, volta enquanto é tempo. Volta. Porque muito provavelmente, se a pomba acompanhar o corvo, ela vai morrer de fome. Porque ela não come cadáver. E sabe quem que vai comer a pomba? O corvo. Tem muita gente apostando nas amizades do mundo, nas coisas do mundo, nas propostas do mundo, mas cuidado, porque segurança, saúde, vida, proteção, só em Deus. Só em Deus. Feijão com arroz, torresmo e ovo frito, para muita gente, pode ser que esteja enjoativo, mas é a comida que Deus está colocando na sua mesa. A carne lá de fora, os prazeres lá de fora, o perfume lá de fora, no primeiro momento pode enganar, mas depois você vai sentir saudade de onde você não devia ter saído. Ainda haviam águas prevalecendo sobre a terra, mas as condições estavam melhorando. Não era tempo da pomba ficar lá fora, porque ainda não aconteceu. Eu não concordo com essa história de tem que fazer e se tem que colocar Deus, não tem que colocar, nem homem nenhum pode colocar Deus contra a prova. Eu não vejo isso na Bíblia.
eu preciso orar, jejuar, buscar e também entender que nem tudo aquilo que eu quero é o que Deus quer para a minha vida. Mas tem coisas que eu insisto e Deus fala, bom, eu não quero, você quer, você vai quebrar a cara. Meu irmão, toda vez que a gente faz isso, quanto arrependimento a gente tem? Levanta a mão aqui, quem não se arrepende de algumas coisas que Deus falou, não faça, a gente fez. E agora? Agora, irmão, segura na mão de Deus e vai, como canta a Carmen Silva, vai que vai. É o que dá para fazer, é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Quando a pomba vai e volta, embora as águas estivessem baixando, mas as condições ainda não estavam liberadas. Ela volta, e quando ela volta, ela fica mais um tempo lá dentro. E Deus continua cuidando dela. O corvo e a pomba têm perspectiva diferente. Eles têm perspectiva diferente, têm um olhar diferente. Não há provisão segura, senão em Deus. Qualquer outra coisa é cadáver. As promessas, os convites e as propostas que o mundo oferece não são seguras e nem confiáveis. A confiança, o que é certo, é estar dentro da casa de Deus, protegido, guardado, submetendo e vivendo a dependência dEle. Deus vai alimentar a tua alma, vai alimentar a tua casa, vai alimentar a tua família, Deus vai guardar você. No tempo certo, Deus vai dar o que você precisa. Talvez Deus não vai dar o que você quer, mas Ele vai dar o que você precisa. Quem está entendendo, diga amém. Nem tudo que eu quero é o que eu preciso. Viu? Nem tudo que eu quero é o que eu preciso, mas o que eu preciso, Deus vai dar. Permanecer no tempo e na dispensação de Deus é a garantia de sobrevivência, é garantia dos cuidados de Deus. O corvo se alimentou dos cadáveres, do impuro, do sujo. Isso é o que é sua essência. A pomba não se alimenta do impuro. Então, aguardar dentro da arca é sabedoria. Tempo de Deus. Aquela igrejinha é pequena demais para mim. Não sei, irmão. Ou esta igreja é grande demais para mim. Sei, às vezes, alguns jovens pensam em ir embora de casa, né? Morar fora da casa dos pais, que é a melhor coisa do mundo. Mas vai quebrar a cara. Se não for tempo de Deus... Se não for debaixo da bênção de Deus, você vai voltar pedindo desculpa para voltar para casa. E olha, fica no pio, porque a melhor coisa é a gente ficar no tempo de Deus. A hora que Deus falar para ir, vai. E as bênçãos de Deus não trazem dor. Não trazem. Mas todas as vezes que eu me precipito, vem consequências. A pomba, diferente do corvo, ela é mais seletiva. Nós, quanto cristãos, Paulo nos diz que todas as coisas nos são lícitas, porém nem todas nos convêm. Vamos repetir? Todas as coisas, mais forte, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A pomba é mais seletiva na escolha de alimento. Para o corvo não. Para o corvo, resto, carcaça, morte, pedaços. Deus tem uma companheira, um companheiro abençoado para você, rapaz. Para você, moça. Deus tem uma carreira para você, tanto na vida profissional quanto na vida ministerial. Deus tem coisa boa para você. Para que você vai sair fora da presença de Deus? Para se aventurar e quebrar e machucar? Igreja, as coisas vão passar, tudo está passando. Não aproveitemos esse momento para sair para fora e achar que tudo está tranquilo. Eu vejo alguns cristãos que não se importam mais com Santa Ceia, com culto, com nada. É porque aí fora está gostoso. Mas escute, talvez o ambiente aqui não seja mais para o que ele queira. E o que a gente faz? A gente não muda ninguém. Fernando até disse isso ontem, falei, vou ficar na minha questão, daqui a pouco aquilo que eu estou escrevendo, ela vai... Mas a verdade é essa. A gente não muda ninguém. Se as pessoas não escutam Deus, vão escutar você. O profeta Samuel não mudou Saul. E
tantos exemplos. E tantos exemplos. O fato é, meu irmão, que quando a pomba sai e não volta, é sinal de uma nova vida começando, porque agora sim, Deus sinalizou, havia agora uma nova vida começando. Irmãos, é tão gostoso quando a gente faz as coisas no tempo de Deus. Tem hora que é hora da gente só ficar calado mesmo, tem hora que é hora da gente só ficar sentado mesmo, tem hora que é hora da gente ficar só escutando Deus falar, mas tem hora também que Deus vai levar a gente para alguns lugares que vai cansar de tanto que a gente fala, que vai cansar de tantas coisas, mas é o tempo de Deus. Deus trabalha com a gente, Deus capacita a gente, Deus limpa, Deus purifica, Deus cuida, Deus dá óleo, Deus dá alegria, Deus dá alimento, Deus dá cura, Deus dá saúde. Tudo Deus tem um tempo, mas no tempo de Deus tudo vai dar certo. Quando a pomba volta, ela traz do bico um raminho de oliveira, significa nova vida. Meu irmão e minha irmã, escute bem isso. O corvo, qualquer coisa, serve para saciar sua fome. A sua base alimentar é variada, o que tiver disponível ele come. Grandes são as violências, meu irmão, que esse mundo tem cometido aí fora. Para nós não serve, mas para muita gente serve. Serve algum estilo. Hoje se fala em casamento aberto. Casamento aberto. Relacionamento aberto. O camarada é casado, sai com quem ele quer, a esposa sabe, a mulher quer sair com alguém, sai, se quer fazer com outro cara, faz, seja amigo, faz, e etc e tal. É isso mesmo? Não, não serve não. Serve não, para mim não serve. Eu ainda estou com Deus da Bíblia. Não serve. A base alimentar da pomba é mais seletiva. Corvo e pomba têm perspectivas diferentes de sobrevivência. Quem espera em Deus não é traído, não é decepcionado, não é enganado, não fica para trás. Alguém pode olhar e falar assim, mas é um bobo mesmo, né? Mas é uma boba mesmo. Tá, deixa falar, irmão. Deixa falar o que quiser. O que Deus tem para mim é coisa nova, é coisa boa, é coisa diferente. É isso, irmãos, ou você acredita ou você não acredita, não tem meio termo. Se Deus cuida da gente, Deus está cuidando de tudo. Deus cuida do bebê, Deus cuida da esposa, Deus cuida do marido, Deus cuida da casa, Deus cuida do emprego, Deus cuida do celeiro, Deus cuida de tudo. Ele até da vida eterna, Ele já cuidou para nós. Por que sair fora do tempo de Deus? Enquanto o corvo se lança no agora, a pomba é mais cautelosa e qualitativa. Tem hora que Deus vai só fazer assim, ó. Aí. E tem hora que Deus vai, senta aqui. Chegou a hora. Servo bom e fiel. Foste fiel. Foste fiel. Quando tudo soprava contra, quando tudo estava contra, você continuou fiel, dependendo de mim, vivendo comigo. Receba por herança aquilo que está preparado. Se a pomba andar com corvo, vai morrer e vai virar comida de corvo. E eu não vou ser receoso do que eu vou falar, não. Mas tem muita gente trocando por fora. Não vai demorar muito para estar fedendo. E vai voltar. Se voltar, com marcas. E está escutando agora a mensagem, porque o Espírito Santo está revelando. Está escutando agora. Viu? Continua nessa vida porca. Troca mesmo os cultos, troca a presença dos santos, troca as coisas santas por isso aí. Já está ficando velhinho demais com essa palhaçada, né? Mas vai, segue em frente. É o que quer, irmão. É o que quer. A gente cria filho, né, Daniel? A gente cria filho até um tempo. Eles estão debaixo do nosso teto. Tem que obedecer. Mas chegará uma hora que ele vai voar. E você quer fazer errado, você faz. Mas ensinado foi. A mãe pode chorar, o pai pode chorar, mas ensinado foi. Então, cada um é senhor da sua vida. Muito provavelmente, se a pomba tivesse ficado lá,
você já sabe. A pomba saiu da arca somente quando Deus sinalizou. Isso deve ser aplicado em nossas vidas. Se nós nos precipitarmos, nós vamos nos machucar. Corvo e pomba estão dentro da arca, porém com perspectivas diferentes. E eu termino com você dizendo o seguinte, irmão. Estar no mesmo ambiente nem sempre significa que nós temos os mesmos valores e princípios. Todos entenderam? Interessante. Não é porque estamos no mesmo ambiente que temos os mesmos princípios. Tem coisas que estão aí. Mas às vezes você pode estar pregando aqui, a minha cabeça está lá no baile de carnaval. Deus pode estar falando aqui, a minha cabeça está lá no... Outra coisa. Eu entro na igreja, eu sempre falo exemplo, mas não significa que está acontecendo aqui. Mas é uma linguagem mais fácil de ser compreensível. Eu posso estar dentro da igreja, por estar. Para agradar a Fernanda, para agradar o pai ou a mãe, mas os princípios aqui não me falam alto. Por que eu estou? Por alguma coisa. Porque é cômodo, porque é confortável, talvez porque eu não tenha coragem de tomar uma posição errada, mas coragem. E assumir, né, irmãos? E assumir também as consequências. O mesmo ambiente não significa que todo mundo pensa igual, não, irmão. Numa mesma família, filho do mesmo pai e da mesma mãe, tem filhos diferentes, viu? Receberam a mesma educação, os mesmos princípios, mas nem todo filho é igual. Infelizmente, existem exceções à regra. Criados na mesma escola, dormiram na mesma casa, comeram o mesmo, vamos dizer, o mesmo pão que o pai levava todo dia, recebeu as mesmas disciplinas, tudo, mas foi só completar 18 anos que pegou pista e foi embora, é o que ele queria. Porque atrai. Agora uma coisa, meus irmãos, eu digo para vocês sem medo de errar. Eu, Kleber Andrei Flauzino, se eu tivesse brincado com a minha fé, eu já estava morto ou preso há muito tempo. A melhor das decisões que nós fazemos é ficar dentro da casa de Deus. Mas não é ficar por ficar. É ficar esperando Deus cuidando da gente. Tudo tem a hora para tudo. O corvo olha para fora da arca como uma oportunidade de aquilo que não presta. A pomba já olha fora da arca como ali não é o seu lugar. É interessante isso, né, irmão? Não é interessante? Eu acho que Giovanni, acho que o Douglas, alguns irmãos aqui, Elias Henrique, alguns de vocês precisam ir a alguns lugares às vezes, e que o ambiente está fervendo, está bombando para ser favorável. Mas essa é a sensação que eu tenho quando eu chego a alguns lugares. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Pastor Charles, às vezes, está tudo bem, está tudo bem, né? As pessoas estão lá, estão dizendo, você já vai embora. Eu, Kleber, eu não consigo. Me dá um negócio e fala, não, que não é o meu lugar. Já fiz o que eu tinha que fazer, resolvi. Senta aqui um pouquinho, come um negocinho, quase. Não, obrigado, que não é o meu lugar. Dependendo das coisas para nós, alguns lugares que a gente entra dá dor de cabeça. Parece que dá um incômodo, não é o meu lugar. Não é o meu lugar.
O meu lugar é ficar onde Deus cuida, nas coisas certas. Às vezes eu já entrei em muito lugar que vocês não fazem ideia, nem queiram saber, mas muito lugar, com condições extremamente favoráveis, com tudo que alguém possa imaginar que era prazeroso, tal. Que é isso? Não, que não é o meu lugar. Fora da presença de Deus não é o nosso lugar. O nosso lugar é na presença de Deus. E eu termino a mensagem dizendo o seguinte para os irmãos. Olha, irmãos, nós estamos caminhando para um tempo de dificuldade na terra, de cuidados de Deus na terra. Aconteça o que acontecer, a Santa Ceia continua valendo o mesmo efeito, viu? O crente continua sendo crente, e crente que não é crente vai continuar não sendo crente. A oportunidade Deus está dando para todos, para se limpar, para se cuidar. Mas esse tempo de pandemia também está servindo para revelar muita coisa. Muita coisa está sendo revelada. Quando muitos estão voltando para o velho hábito, quando muitos não estão tendo mais responsabilidade com a ceia, com a casa de Deus, com os compromissos com Deus, só está revelando a sua essência. Quando não se subordina mais, quando não tem atitudes mais, só está revelando a sua essência. E Deus não vai impedir ninguém que queira fazer o que quer fazer. Quer ir viver no mundo? Vá viver no mundo. Quer ir comer cadáver? Vai comer cadáver. Você quer andar na roda dos escarnecedores? Vá andar na roda dos escarnecedores. Quer andar do lado de maconheiro? Vai andar do lado de maconheiro. Você quer andar do lado das prostitutas da vida? Vai andar do lado dela. Mas não se esqueça, isso é cheiro de morte, não é vida. Dentro da igreja, pode ser que o espaço seja pequenininho, pode ser que você tenha que se submeter a algumas coisas, mas morrer ali você não vai. Deus vai sustentar você e vai guardar a sua casa. Mas algumas coisas só revela a nossa natureza. O melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus, pastor Luiz Vicente. Aconteça o que acontecer, o melhor lugar é na presença de Deus. Eu tenho certeza aqui que convites para todos vocês têm. E olha, essa semana não vai faltar convite, não é? Pois bem, meus irmãos, festa é isso aqui, ó. Isso aqui é festa. Isso aqui me faz pensar que o meu Jesus, Filho do Altíssimo, obedeceu o Pai, que me amou e que me ama, que entregou o seu Filho para morrer numa cruz. Eu trocar a Santa Ceia